20 minutos. Obrigado, deputado subtenente Gonzaga. Agradeço pela oportunidade. Quero cumprimentar o coronel Márcio, o coronel Luiz Cláudio e o doutor Manuel Vitor pela já explanação, aos deputados presentes. Também quero esclarecer que nós representamos 140 mil policiais civis na ativa hoje, em todos os estados. Então, aqui eu falo por eles, inclusive porque para que a Cobrapol pudesse se posicionar com relação ao ciclo completo, nós fizemos um congresso, porque há muitas decisões divergentes, então nós estamos aqui falando de uma decisão de colegiado dos policiais civis do Brasil em participar do ciclo completo e buscar, né, é um passo muito importante a ser dado aí definitivamente, inclusive em favor do princípio da eficiência, economia, entre outros, porque esse sistema todos nós vivemos ele e a gente percebe que não está dando certo. Tá? Nós temos que dar uma resposta melhor à sociedade brasileira, é o usuário do sistema, como o doutor falou, é o nosso cliente, como o coronel falou, e essa é uma grande verdade. Ampliar a possibilidade, as outras instituições de tamanho e importância, como é a PM, o PRF, de fazer esse trabalho, vai atender, sim, ao nosso cliente final, que é o cidadão. De qualquer forma, a gente não percebe a mesma preocupação em buscar melhorar a investigação, e inclusive passando a investigação para essas outras instituições, de como vai ficar o policiamento ostensivo. Não é uma contraposição a PM assumir parte da investigação de forma alguma, mas ela hoje, a gente sabe que o policiamento ostensivo não está cumprindo 100%, o que é difícil, com a sua missão. A gente sabe que é impossível coibir com todos os crimes através do policiamento ostensivo, por lógico, mas nós temos que nos preocupar com isso também. Porque se hoje essa situação, se a PM passa a cuidar da investigação, ela vai largar uma parte do ostensivo. Então é um ponto que eu quero levantar aqui para que a gente se preocupe também, porque a gente só tem falado da parte investigativa, né? Agora, de coibir o crime, está ficando em segundo plano. Volto a dizer, não é que eu seja contra, mas se a gente pegar quais os resultados do ostensivo, que é difícil levantar, e 50% do que faz o ostensivo hoje passa para a investigação, como é que vai ficar o ostensivo? Acho que todos entenderam qual é a minha preocupação. Então, de repente, é um momento oportuno também para trazer à baila essa questão. Não é? Porque não podemos nos concentrar numa questão e esquecer outra. Cobrapol não se posiciona contra o ciclo completo, de forma alguma. Inclusive, muitas vezes a gente consulta, conversa com o subtenente Gonzaga, manifesta o nosso entendimento, inclusive dá o nosso apoio, porque esse modelo de polícia aplicado hoje, como a gente já falou, ela não traz eficiência. A gente tem que realmente discutir como vai ser aplicado o ciclo completo. Quais serão os limites da atuação de cada polícia? Como o coronel Márcio falou, tem um lugar que quem atendeu a ligação, o pedido do cidadão, esse vai fazer o ciclo completo. Tem a territorialidade, tem a complexidade. Inclusive, o deputado Vinícius Carvalho colocou lá, nós até fizemos uma correção, porque ele colocou que a Polícia Civil, a Polícia Estadual Investigativa, né, no caso lá ele mudou um pouco o nome, cuidaria dos crimes de alta complexidade. E a Polícia Estadual, que seria a PM, todas as infrações penais. Quer dizer, então, a Polícia Investigativa cuida da alta complexidade e a nova polícia, todas as outras, então também as de alta complexidade. Então, houve aí um erro que a gente pode discutir também. De repente, a exemplo de outros países no mundo, a especialização da polícia investigativa de alta complexidade, dos crimes de alta complexidade, né? E que nem o próprio coronel Márcio falou aqui, é um furto de tanque, de bujão de gás, um furto de varal, vai movimentar toda uma cadeia de profissionais, agentes e operadores da segurança pública,
e coisa que, de repente, a patrulha que está ali fazendo o primeiro atendimento pode dar uma sequência rápida e resolver rapidamente a situação. Isso acontece conosco também. Muitas vezes, antes mesmo do BO, você já tem a informação, você pega o fio da meada e, se você for puxando, você chega no final. Eu acho que isso é importante também, que aconteça nas outras polícias. Nós não temos problema quanto a isso. A nossa dúvida é quem vai fazer o quê, né, e como. Como a gente sabe, né? Mas isso é importante. Quais os limites da atuação de cada polícia, né, nas questões exclusivamente investigativas? A questão da P2, por exemplo, que investiga os crimes praticados por PMs, isso vai passar também para as outras polícias? É um exemplo. A questão do GAECO, me permita, uma crítica, né? O senhor provavelmente já ouviu essa crítica, mas no meu estado o GAECO é altamente seletivo e político. Então, espera aí, o GAECO vai ser seletivo nas investigações? Ou, como o deputado perguntou, o que vai acontecer com o GAECO? Né? O GAECO, de repente, pode coordenar investigações, né? Pode participar junto, mas hoje o que eu vejo acontecer algumas vezes essa é uma investigação seletiva com cunho político. Temos que tomar muito cuidado com isso, né? Inclusive, aquele delegado que está lá, deputado, é para dar legitimidade ao processo, porque senão ele seria ilegítimo, né? Então, nós temos que tentar entender isso, especificamente as polícias estaduais, a civil e a militar, nessa nova nomenclatura que o deputado Vinícius Carvalho colocou lá, precisa ser ajustado, né? E essa questão, territorialidade, primeiro a chegar no local, quem recebeu a ligação. Nós temos exemplos aí, participamos inclusive de um seminário aqui, que tiveram o pessoal da Áustria, o pessoal do Chile, a PDI do Chile teve aí, acho que França também. Temos altos exemplos, ótimos exemplos aí a seguir. A PDI do Chile foi um do que eu mais admirei pela situação deles lá. E nessa questão da ostensividade, em que lugar encaixam as guardas? As guardas municipais em muitos estados, em muitas cidades, têm efetivos superiores da Polícia Civil e da Polícia Militar somados. Dou exemplo, Foz do Iguaçu, tem uma guarda municipal altamente atuante, que ajuda sobremaneira, tanto na investigação quanto na questão de ostensiva, ajuda a PM, ajuda a Polícia Civil lá. Então é necessário a ampliação, inclusive a colocação das guardas municipais no artigo 144, eu acho que sim, exatamente por causa disso. Está havendo um equívoco, inclusive esses dias aí foi aprovado, acho que um decreto está sendo aprovado aí, revogando, as cidades com menos de 50 mil habitantes, os guardas não poderão andar armados. Somente, menos de 50 guardas no Brasil poderão andar armadas, então. Somando as capitais, né? Porque capitais e as cidades... Então, tem que ser revista essa questão das guardas também, porque eles se encaixam muito bem na questão do ciclo completo e nessa falta da ostensividade, né, do trabalho ostensivo que a PM vai ter passando a fazer a investigação. Então, a inclusão das guardas nesse sentido vai ser muito interessante, porque eles vêm ajudando na diminuição dos índices criminais, né, e evita também uma inadequada reserva, que é muito mais corporativista do que institucional. Nós temos o nosso problema também. O ciclo completo, ao nosso ver, e a exemplo da PDI do Chile e do Gendarme do Chile, tem que ser em carreira única. Porque não adianta ter o ciclo completo, o policial ser autoridade e não poder fazer o flagrante, tem que esperar daí uma outra autoridade para poder fazer o flagrante, por exemplo. O termo circunstanciado já é uma discussão hoje. Então, nós não vemos como separar ciclo completo de carreira única da polícia. Isso abrange todas as instituições. Um exemplo é a Polícia Rodoviária Federal, que já é carreira única, e o índice de eficiência dela, apesar do baixíssimo efetivo hoje, é exemplar. Então, essa questão da carreira única é muito importante ser discutido junto com o ciclo completo. De forma que hoje, além com essa reforma previdenciária, que pegou os policiais civis em cheio, parabéns aos PMs
estão de fora por enquanto. Cuidado que os estados lá já estão preparando alguma coisa lá também. Mas quem vai ter interesse em ser policial? Começa por aí. Eu já tenho 35 anos de polícia, estou aí recebendo o meu abono permanência, ou seja, o Estado já declarou que eu tenho todos os requisitos para aposentar, estou aí fazendo a defesa dos novos e dos futuros policiais. Porque eu, idoso, eu quero ter uma polícia eficiente que cuide da minha segurança. Então, quem vai querer ser policial com essa questão previdenciária e com essa questão do ciclo completo? Hoje já existe uma situação na Polícia Civil de cunho, não vou nem é corporativo, de cunho de interesse de cargo mesmo, todos sabem de quem eu estou falando, ou do que eu estou falando, porque não existe efetivo suficiente de delegado de polícia no Brasil para atender toda a demanda. E, irregularmente, e é algo que eu sempre orientei aos policiais não fazerem, policiais civis, escrivães, investigadores, detetives, agentes, seja lá o que nome seja dado, que nós temos 16 nomenclaturas de policiais no Brasil, dentro da Polícia Civil, quem faz o flagrante é o policial, não é o delegado de polícia. O delegado de polícia, na grande maioria das vezes, não está presente. Então, esse é um exemplo que, de certa forma, o ciclo completo do policial, não da instituição, já vem sendo feito na Polícia Civil. Acontece que o delegado acaba assinando depois de todo o procedimento feito, mas qual é o interesse disso? Apesar da orientação de não fazer, porque eu vejo como uma usurpação de função, mesmo que ele não assine, e também, de certa forma, dá para pensar numa falsidade ideológica dele dar esse atendimento ao cidadão, o policial civil se incide nesses dois crimes. Então, o ciclo completo acontecendo, lógico, nós já temos exemplos de que é a melhor opção hoje no mundo, tem que ser esse completo do policial. Não adianta ter que levar e ficar esperando na delegacia. Hoje, um dos grandes problemas, eu entendo, é o deslocamento de viaturas da PM, da PRF, de uma cidade para outra, às vezes, inclusive, porque não tem o delegado naquela cidade. Ou, naquela região, só tal cidade vai ter uma presença de um plantão de delegado para poder fazer o flagrante. Esse é um exemplo que mostra a necessidade do ciclo completo. Nós temos, e já... não saindo um pouco do tema, mas acho que encaixa, nós temos um projeto de lei orgânica, que hoje ainda não existe uma lei orgânica prevista na Constituição, que corrobora com isso. Estamos tentando fazer isso andar, está na Senasp, estamos tentando apresentar aqui para o presidente da casa, ele até demonstrou interesse, estamos esperando a agenda. Por quê? Chega lá, não tem delegado. Houve uma tentativa de alteração no Código de Processo Penal, onde seria colocada a palavra delegado, onde estava a autoridade policial. Teria que haver um concurso público para mais de 50 mil delegados de uma vez só para atender o Brasil. Então, nesse sentido, o ciclo completo é interessante. Precisamos definir a questão de como será aplicado, quem vai fazer o quê. Eu vejo a questão e a sugestão do deputado Vinícius Carvalho, naquele relatório que ele fez no Comissão Especial de Estudo de Unificação das Polícias Civis e Militares. Lá no final da história não unifica, como o coronel Márcio falou, mas criam essas duas polícias, a Polícia Estadual, de caráter investigativo, e a Polícia Estadual ostensiva. Mas que fez aquela confusão de que uma faz toda a apuração de infração penal e a outra só as de alta complexidade. É um ajuste que pode ser feito e que pode trazer, num ciclo completo futuro, a possibilidade de eficiência, de aumentar a eficiência e a economia das polícias, trabalhando e servindo e atendendo o nosso cliente, como foi dito aqui, que é o cidadão. Essa é a intenção da Cobropol, participar desses debates. Não somos contra o ciclo completo, mas achamos que ainda muitos estudos deverão ser feitos. Participaremos de todos os debates possíveis, estamos aqui para apoiar e precisamos realmente devolver ao cidadão a segurança pública. Porque hoje, que nem foi dito aqui pela mesa, a mortandade anual é de país em guerra. Nós tivemos, na realidade, mais mortos naquele ano do que houveram mortos na guerra da Síria. A eficiência, a conclusão do inquérito, nós temos diversos dados aí que não refletem a verdade,
aquele percentual é baixíssimo mesmo, aquele, se não me engano, 9% que foi divulgado, e